Graça e paz, queridos irmãos, voltamos para darmos continuidade à nossa leitura do livro de Números, Bamidbar, segundo o nome no hebraico, que vem da primeira palavra do livro, no deserto. E nós vamos hoje ler o capítulo 20, 21, 22, Nós vamos ver aí, a partir do capítulo 20, a rebelião de Israel em Cádiz Barneia, onde por falta de água Moisés desobedeceu a Deus e ao ferir a rocha, em vez de falar com ela para trazer água, isso resulta na proibição de Deus, e proibindo Moisés e Arão de entrar na terra prometida. Olha aí, o que faz, nós desobedecemos a Deus, Moisés, que era uma pessoa tão íntima de Deus, por falta de obedecer, conforme Deus tinha mandado, que era falar a rocha e não ferir a rocha. Ele foi proibido, e Arão também, de entrar na terra prometida, Então, esta é uma punição severa, que pela falta de confiança e santificação diante do povo, e os israelitas continuam sua jornada pelo deserto, contornando a terra de Edom. Eles solicitam passagem pacífica pelos edomitas, mas Edom recusa e os força a dar a volta, amém? Então nós vamos ver esses fatos aqui acontecidos nesses capítulos. Capítulo 20, a morte de Miriam. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. E não havia água para a congregação, então se congregaram contra Moisés e contra Arão, e o povo contendeu com Moisés e falaram dizendo: antes tivéssemos esperado quando esperaram nossos irmãos perante o Senhor, e porque trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos ali, nós e nossos animais? E porque nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau, lugar não de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Moisés fere a rocha, e as águas saem. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e darás sua água. Assim lhes tirarás a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como ele tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua vara e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Moisés solicita passagem pelo Edom. Depois Moisés, desde Cádiz, mandou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: assim diz teu irmão Israel: sabes todo o trabalho que nos sobreveio, como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muitos dias, e como os egípcios nos maltrataram a nós e aos nossos pais. E clamamos ao Senhor, e ele ouviu a nossa voz, e mandou um anjo, e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade na extremidade dos teus termos. Deixa-nos, pois, passar pela tua terra. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita, nem para a esquerda, até que passemos pelos teus termos.
Porém Edom lhe disse: não passarás por mim, para que porventura eu não saia a espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram: subiremos pelo caminho igualado, e se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, darei o preço delas. Sem fazer alguma outra coisa, deixa-me somente passar a pé. Porém ele disse: não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu termo, pelo que Israel se desviou dele. A morte de Arão. Então partiram de Cádiz, e os filhos de Israel, toda a congregação, vieram ao Monte Or, e falou o Senhor a Moisés e Arão no Monte Or, nos termos da terra de Edom, dizendo: Arão, recolhido será o seu povo, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebeldes fostes a minha palavra nas águas de Meribá. Toma Arão e Eleazar, seu filho, e faze-os subir ao Monte Or, e despe Arão e as suas vestes, e veste-as a Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido e morrerá ali. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque subiram ao monte Or perante os olhos de toda a congregação. E Moisés despiu a Arão as vestes, e as vestiu a Eleazar, seu filho, e morreu Arão ali sobre o cume do monte, e desceram Moisés e Eleazar do monte. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram a Arão 30 dias, isto é, toda a casa de Israel. Capítulo 21. Os israelitas destroem os cananeus. Ouvindo o cananeu, o rei de Arade, que habitava para a banda do sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel e dele levantou alguns deles por prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se totalmente entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. E o Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus, que foram destruídos totalmente, ele e as suas cidades, e o nome daquele lugar chamou Orma. As serpentes ardentes e a serpente de metal. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: porque nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão, nem água há, e a nossa alma tem fasto deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel, pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. Era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Jornadas dos israelitas. Então os filhos de Israel partiram e alojaram-se em Obote. Depois partiram de Obote e alojaram-se nos outeiros de Abarim, no deserto que está defronte de Moabe, ao nascente do sol. Dali partiram e alojaram-se junto ao ribeiro de Zered, e dali partiram e alojaram-se desta banda de Arnon, que está no deserto e sai dos termos dos amorreus, porque Arnon é o termo de Moabe, entre Moabe e os amorreus, pelo que se diz no livro das guerras do Senhor, contra Vaeb em Sufa, e contra os ribeiros de Arnon, e contra a corrente dos ribeiros que se volve para a situação de Ar, e se encosta aos termos de Moabe. E dali partiram para Ber. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: ajunta o povo e lhe darei água. Então Israel cantou este cântico: sobe poço, e vós cantai dele. Tu poço que cavaram os príncipes, que escavaram os nobres do povo, e o legislador com seus bordões, e do deserto partiram para Matana, e de Matana para Naaliel, e de Naaliel
para Bamote. E de Bamote partiram para o vale que está no campo de Moabe, no cume de Pisga, à vista do deserto. Os israelitas ferem os reis de Moabe e de Bazã. Então Israel mandou mensageiros de Seom, rei dos amorreus, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, não nos desviaremos pelos campos nem pelas vinhas, e as águas dos poços não beberemos. Iremos pela estrada real, até que passemos os teus termos. Porém Seom não deixou passar a Israel pelos seus termos. Antes Seom congregou todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel ao deserto, e veio a Jaza e pelejou contra Israel. Mas Israel feriu a fio de espada e tomou a sua terra em possessão, desde Arnon até Jaboque, até os filhos de Amon, porquanto o termo dos filhos de Amon era firme. Assim Israel tomou todas estas cidades, e Israel habitou em todas as cidades dos amorreus, em Esbom e em todas as suas aldeias, porque Esbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, que tinha pelejado contra o precedente rei dos moabitas, e tinha tomado da sua mão toda a sua terra até Arnon. Pelo que dizem os que falam em provérbios: vinde a Esbom, edifique-se e fortifique-se a cidade de Seom, porque fogo saiu de Esbom e uma chama da cidade de Seom, e consumiu a Ar dos moabitas e os senhores dos altos de Arnon. Ai de ti, Moabe, perdido és, povo de Quemos, entregou seus filhos que iam fugindo e suas filhas como cativas a Seom, rei dos amorreus. E nós o derribamos. Esbom perdida é até Dibom, e os assolamos até Nofa, que se estende até Medeba. Assim Israel habitou nas terras dos amorreus. Depois mandou Moisés espiar a Jazer, e tomaram as suas aldeias, e daquela possessão lançaram os amorreus que estavam ali. Então viraram-se e subiram o caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, saiu contra eles e todo o seu povo a peleja em Edrei. E disse o Senhor a Moisés: não temas, porque eu tenho dado na tua mão a ele, a todo o seu povo e a sua terra, e far-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. E de tal maneira feriram a ele e a seus filhos e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e tomaram a sua terra em possessão. Capítulo 22, Balaque e Balaão. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desde a banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus, e Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos medianitas: agora lembrará esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e parado está defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se eu poderei ferir ou lançarei fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos moabitas e os anciãos dos medianitas com preço dos encantamentos nas mãos, e chegaram a Balaão e lhe disseram: esta é as palavras de Balaque. E ele lhes disse: passai aqui esta noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse: quem são esses homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos moabitas, nos enviou, dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-mo. Porventura poderei pelejar contra ele e o lançarei fora? Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é.
Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: Ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. E levantaram-se os príncipes dos Moabitas, vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Porém Balaque prosseguiu ainda em enviar mais príncipes e mais honrados do que aqueles, os quais vieram a Balaão e lhe disseram: Assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transpassar o mandado do Senhor meu Deus para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá. Mas veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te, vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã e albardou a sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moabe. A ira de Deus acendeu-se porque ele se ia, e um anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário, e ele ia caminhando, montando na sua jumenta, e 2 de seus moços com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor apertou-se contra a parede, apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, e vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste estas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: porque zombaste de mim, tomara que tivera eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou eu a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo que eu fui a tua até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta, eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou diante de mim. Se ela se não desviara diante de mim, na verdade que eu agora te mataria e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei que não soube que estavas neste caminho para te opores a mim, e agora se parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei. E disse o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Assim Balaão foi-se com os príncipes de Balaque. Ouvindo, pois, Balaque que Balaão vinha, saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe, que está no termo de Arnon, na extremidade do termo dele. E Balaque disse a Balaão: porventura não enviei diligentemente a chamar-te, porque não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Então Balaão disse a Balaque: eis que eu tenho vindo a ti, porventura poderei eu agora de alguma forma falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, esta falarei. E Balaão foi com Balaque, e vieram a Quiriate-Uzote. Então Balaque matou bois e ovelhas, e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. E sucedeu que, pela manhã, Balaque tomou a Balaão e o fez subir aos altos de Baal, e viu Balaão dali a última parte do povo.
Glória a Deus. Finalizamos aqui a leitura de hoje, capítulo 21, 22 e 23, onde nós vimos, né, a morte de Miriam, que morreu em Cádiz, e vimos também que Moisés e Arão foram proibidos de entrarem na terra proibida por não, né, fazerem a vontade do Senhor, que era falar a rocha para que saísse água para o povo, mas eles feriram a rocha, né? Moisés feriu a rocha bruscamente 2 vezes e Deus o proibiu de entrar, né? Tanto a ele como a Arão na terra proibida, né? E vemos também aqui a peleja, né, de Moisés contra os filhos de Moabe e também, né, contra Balaque, amém? E nós vamos agora, então, fazer uma oração agradecendo ao Senhor por mais esta bênção e vitória de termos, né, conseguido mais uma vez nesse dia, né, darmos continuidade à nossa leitura da palavra do Senhor, a palavra que é viva, poderosa, eficaz e que funciona, é a verdade. Conhecereis a verdade, diz o Senhor, e a verdade vos libertará. Amém? Precisamos amar a verdade, precisamos andar na verdade, precisamos guardar ela na nossa mente, no nosso coração, para que nós possamos observá-la todo dia, toda hora, todo instante, no momento que a tentação vier, no momento que o pecado te rodear, no momento que os manjares do diabo quiserem chegar até você, você precisa usar a palavra de Deus para repelir o ataque do diabo, amém? É pela palavra de Deus, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? Uma das armaduras, uma das ferramentas, né, que compõe a armadura de Deus, a espada do Espírito, que é a sua palavra, que é uma arma de ataque que você vai repelir todo ataque de Satanás, amém? Pela palavra de Deus, né? Confia nela, espera nela, aguarda nela, porque a palavra de Deus jamais retorna vazia. Ela realiza aquilo para a qual ela é enviada, mas no tempo de Deus, na hora do Senhor, do jeito dele, da maneira dele, é assim que nós vamos, né, aguardar o cumprimento da palavra de Deus em nossas vidas. É assim que você tem que crer, é assim que você tem que acreditar e descansar no Senhor, sabendo que Ele é fiel para cumprir toda a sua palavra. Amém? Pai, Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos, te damos graças por tudo, por mais este dia, meu Pai, que o Senhor nos concede estarmos aqui em pé diante do Senhor, em espírito, em verdade, crendo, acreditando e tendo a certeza, meu Pai, de toda a bênção, de toda a vitória, diante de todo mal, malignidade, poderes das trevas, diante do inimigo, do adversário que constantemente nos rodeia, que, como leão, procura nos devorar, Senhor. É em nome de Jesus que nós declaramos, Senhor, a tua bênção, que enriquece, não acrescenta nenhuma dor, meu Pai, sabendo que o Senhor é um Deus presente, um Deus conosco, o Emanuel, Senhor, que está sempre conosco em todos os nossos caminhos e aflições. O Senhor é um Deus presente, Pai. Em nome de Jesus, que a tua graça e a tua misericórdia não nos falte mais uma vez no dia de hoje, diante daquilo que havemos de fazer, diante de tudo que há de se dar e acontecer no decorrer do dia, meu Pai, que a tua graça, que a tua misericórdia, o teu favor esteja presente conosco, meu Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus, fique com Deus e até amanhã, se o Senhor permitir. Amém?